E se existisse um capítulo da Bíblia capaz de abrir sua alma como uma porta entreaberta, revelando o que você esconde até de si mesmo, Hebreus 4 faz exatamente isso. Ele não é poesia religiosa. É um alerta vivo, urgente, que Charles Spurgeon chamava de espelho da verdade, porque revela quem somos e aponta para quem devemos nos tornar. E antes de continuarmos, já aproveita e se inscreve no canal para receber conteúdos que despertam, confrontam e fortalecem sua fé diariamente. A correria do mundo tenta preencher vazios com conquistas, mas nenhuma delas entrega o descanso verdadeiro que Deus promete. Hebreus 4 expõe essa fome interior e oferece a resposta. Uma palavra viva que consola, mas também corta como espada de dois gumes, revelando intenções, desmascarando ilusões e chamando ao quebrantamento real. E aqui está o coração dessa mensagem. Esse capítulo não fala apenas de juízo, mas de graça, de um trono ao qual podemos nos aproximar com confiança, de um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e intercede por nós. O que vem a seguir pode ser exatamente o que sua alma vem buscando há muito tempo. A palavra de Deus não é letra morta, é viva, ativa e fala diretamente ao coração. Quando lemos Hebreus 4, percebemos que não estamos diante de um simples livro de histórias antigas, mas do próprio Cristo revelado em cada linha. Essa palavra viva age como bisturi divino, capaz de separar o falso do verdadeiro, o religioso do regenerado. É como se Deus mesmo sentasse ao nosso lado para nos mostrar o que precisa ser mudado. Charles Spurgeon dizia que a Bíblia é como um leão. Não precisa ser defendida, apenas solta para agir. E, de fato, quando permitimos que ela nos confronte, entendemos por que é chamada de espada de dois gumes. Não é arma para ferir o próximo, mas instrumento para transformar nosso interior. É essa palavra que expõe a incredulidade e nos guia ao descanso de Deus, onde encontramos promessa, graça e misericórdia. Se o coração está endurecido, a palavra entra como luz que rompe as trevas e aponta o caminho da rendição. Ela não nos poupa do juízo, mas oferece compaixão antes da condenação. Funciona como aquele amigo sincero que não mascara os erros, mas nos alerta para que não fiquemos para trás. É convite ao quebrantamento, não para nos humilhar, mas para nos elevar em transformação genuína. Talvez você já tenha sentido que certas passagens parecem ler sua alma. É exatamente isso que Hebreus 4 descreve. Uma palavra viva que penetra fundo, revela intenções e não permite fingimento. Ao invés de fugir, o segredo é abrir-se com sinceridade, porque nesse processo descobrimos o caminho até o trono da graça. E é aí que tudo começa a fazer sentido. A imagem da espada de dois gumes em Hebreus 4 é tão intensa que chega a incomodar. Ela penetra fundo, revelando segredos que até nós tentamos esconder de nós mesmos. É como aquele corte preciso de um cirurgião. Dói, mas salva. A palavra viva não faz rodeios, ela vai direto ao ponto, desmascarando ídolos e expondo o coração endurecido que insiste em se justificar. Ao mesmo tempo em que assusta os fingidos, essa espada consola os quebrantados. Não é incrível? Para quem insiste na incredulidade, ela soa como juízo inevitável. Mas para quem se rende com sinceridade, ela se torna bálsamo de graça. Charles Spurgeon certa vez afirmou que a Escritura é como uma lâmina que corta para ferir e cura ao mesmo tempo. É justamente esse duplo poder que transforma vidas. A fé é o que nos permite aceitar esse corte sem resistência. Enquanto alguns fogem do confronto divino, quem confia entende que a dor do bisturi espiritual é o caminho para a verdadeira transformação. Não há restauração sem exposição, não há descanso de Deus sem rendição. É preciso deixar que a palavra revele intenções, mesmo as mais escondidas, para que possamos experimentar a promessa. E sabe o mais maravilhoso?
Essa espada não é empunhada por um inimigo cruel, mas por um pai cheio de compaixão. O objetivo não é nos destruir, mas nos restaurar, nos levar ao trono da graça, onde a misericórdia nos espera. Quem se deixa cortar pela palavra descobre um novo nível de vida, marcado não por aparência, mas por quebrantamento real e sincero. O descanso de Deus não é férias prolongadas, nem ausência de problemas, mas uma condição nova em Cristo. É paz que permanece mesmo quando o mundo desmorona. É promessa viva que sustenta o coração cansado. Esse descanso não se conquista por esforço humano, mas pela fé que nos faz confiar no sumo sacerdote que já venceu por nós. É liberdade da ansiedade e da condenação. Quando olhamos para Hebreus 4, vemos que esse descanso exige rendição. Não se trata de simplesmente acreditar em teoria, mas de abrir mão do controle, parar de lutar contra Deus e confiar plenamente em sua graça. Charles Spurgeon costumava dizer que muitos vivem exaustos porque tentam fazer sozinhos aquilo que Cristo já realizou na cruz. Esse é o convite: descansar no que já está consumado. Mas atenção, não confunda descanso com passividade. O descanso de Deus é ativo, porque exige quebrantamento do coração endurecido e abandono da incredulidade. É como entrar em uma nova casa. Não basta olhar pela janela, é preciso atravessar a porta. E essa porta é a fé, sempre marcada pela sinceridade diante do trono da graça. Quem entra nesse descanso experimenta transformação real. Descobre que a palavra viva é espada de dois gumes, que corta o excesso da alma e nos livra da opressão. Descobre que misericórdia e compaixão não são conceitos abstratos, mas realidades diárias. Descansar em Deus é acreditar que sua promessa é maior que qualquer medo e que o futuro está seguro em suas mãos. Entrar no descanso de Deus não é algo automático, como apertar um botão. Hebreus 4 mostra que há um esforço espiritual envolvido, não para conquistar méritos, mas para lutar contra a incredulidade e o coração endurecido. O maior inimigo não é o mundo lá fora, mas a resistência interna em confiar plenamente na promessa. É uma batalha que começa na mente e desce para o coração. Esse esforço é diário. Significa vigiar pensamentos, rejeitar o orgulho e escolher a rendição quando tudo em nós clama por controle. Charles Spurgeon dizia que a incredulidade é como um ladrão que esvazia os bolsos da alma. Por isso, esforçar-se espiritualmente é não deixar espaço para as distrações que roubam a fé. É tomar a decisão consciente de alimentar-se da palavra viva todos os dias. Mas atenção! Esforço espiritual não é ativismo religioso, não é encher a agenda de compromissos para parecer fiel, mas aprender a ouvir Deus em sinceridade. Às vezes, o maior esforço é parar, silenciar e permitir que a espada de dois gumes revele intenções escondidas. Isso gera quebrantamento, e desse quebrantamento brota transformação. No fim, esse esforço é uma forma de graça. Porque mesmo quando lutamos, descobrimos que não estamos sozinhos. O sumo sacerdote compassivo está ao nosso lado, intercedendo por nós. O trono da graça não é para quem nunca tropeça, mas para quem insiste em se levantar. E é justamente nesse esforço dependente da misericórdia que o verdadeiro descanso floresce. A palavra viva não se limita a julgar ações visíveis. Ela vai além, sondando as motivações que carregamos no coração. É como se Deus colocasse uma lente de aumento sobre nossos desejos, revelando se obedecemos por fé ou conveniência, se adoramos por amor ou por vaidade. Hebreus 4 deixa claro que essa espada de dois gumes corta fundo, revelando o que ninguém mais pode ver. Essa revelação pode parecer dura, mas é sinal de compaixão. Afinal, como seríamos transformados se nossos ídolos escondidos nunca fossem desmascarados? O coração endurecido precisa desse confronto para não se perder na incredulidade.
Charles Spurgeon dizia que a luz da palavra incomoda justamente porque ilumina cantos que preferiríamos manter fechados. E é nesse desconforto que começa o quebrantamento. O mais curioso é que esse discernimento não é para nos condenar, mas para nos curar. A promessa do descanso de Deus só se cumpre quando há sinceridade total diante dele. Quando tentamos manter aparências, experimentamos apenas peso e ansiedade, mas quando nos rendemos com verdade, a misericórdia e a graça fluem sobre nós. É nesse lugar de rendição que a transformação floresce. Deixar a palavra julgar nossos pensamentos exige coragem, mas também traz alívio. É como confessar algo que carregamos em silêncio e finalmente sentir o peso sendo retirado. Hebreus 4 mostra que não há juízo sem antes haver oportunidade de mudança. Por isso, aproximar-se do trono da graça com sinceridade é o melhor caminho para experimentar a liberdade e a compaixão do sumo sacerdote. Diante de Deus, não existe maquiagem espiritual, nem discurso bem ensaiado que o engane. Hebreus 4 afirma que tudo está nu e patente aos seus olhos. Isso pode assustar no primeiro momento, mas também é libertador. Afinal, se ele já conhece cada pensamento, cada falha e até as intenções mais escondidas, não faz sentido tentar viver de aparências. Esse olhar penetrante é o mesmo que desmascara nossa incredulidade e aponta a necessidade de rendição. Charles Spurgeon costumava lembrar que não adianta esconder o coração endurecido, porque o Senhor já o vê em sua raiz. O chamado de Hebreus 4 é para quebrantamento e sinceridade, não para encenação religiosa. Quem tenta enganar a Deus, na verdade, só se engana a si mesmo. Quando reconhecemos essa realidade, a palavra viva deixa de ser apenas espada de dois gumes que corta e se torna também o farol que guia. É no confronto honesto que encontramos misericórdia e graça. O juízo é inevitável, mas Deus oferece compaixão antes dele. Por isso, a melhor resposta ao olhar divino não é fugir, mas se aproximar em fé e humildade. Nada escapar ao olhar de Deus deveria gerar em nós transformação diária. É um lembrete de que a vida não é feita só de ações externas, mas de intenções internas. Quem vive nessa consciência experimenta descanso de Deus, porque já não precisa sustentar máscaras. A promessa é clara. Diante do trono da graça, há perdão e nova chance para quem se apresenta com sinceridade. Se a palavra viva expõe nossas falhas, o sumo sacerdote nos oferece compaixão. Jesus conhece nossas fraquezas porque caminhou como homem, enfrentou tentações e dores, mas sem pecado. Isso muda tudo. Ele não intercede como alguém distante, mas como quem já sentiu na pele o peso da nossa luta. É ponte entre nossa miséria e a majestade divina. Charles Spurgeon dizia que Cristo não apenas olha para nós, mas sente conosco. Esse é o alívio que Hebreus 4 apresenta. O trono de Deus não é apenas juízo, mas também lugar de misericórdia e graça. Ele não se surpreende com nossas quedas, porque sabe o quanto precisamos dele. A fé, nesse ponto, é aprender a correr para seus braços em vez de fugir. O coração endurecido teme esse encontro, mas o quebrantado encontra descanso no sumo sacerdote compassivo. Sua empatia nos liberta da incredulidade porque mostra que não estamos sozinhos na caminhada. Rendição não é fraqueza, é força que brota da dependência. Quem descobre isso vive transformação verdadeira, sustentada pela promessa que nunca falha. E aqui está o segredo. Jesus não nos rejeita quando falhamos, mas intercede por nós diante do Pai. Ele não apenas revela nossos pecados como espada de dois gumes, mas também cobre nossas feridas com compaixão. Diante dele, a sinceridade abre portas para a cura, e o quebrantamento nos aproxima do descanso de Deus. O trono de Deus, que antes era inacessível e temido, agora é apresentado em Hebreus 4 como lugar de misericórdia e graça.
Não é um espaço reservado aos fortes ou perfeitos, mas aos quebrantados que reconhecem sua necessidade. Esse convite é radical. Aproximar-se com confiança, sabendo que o sumo sacerdote intercede por nós com compaixão. Charles Spurgeon lembrava que a maior ousadia de um cristão não é pregar ou realizar feitos grandiosos, mas ajoelhar-se diante do trono da graça com sinceridade. O que parecia ser juízo se torna oportunidade de descanso de Deus. E é nesse lugar que encontramos a promessa. Ajuda em tempo oportuno quando a incredulidade tenta nos paralisar. Esse convite exige rendição. Aproximar-se não é carregar máscaras, mas apresentar o coração endurecido e permitir que a palavra viva haja como espada de dois gumes. Não há espaço para fingimento diante daquele que já nos conhece por inteiro. O quebrantamento abre caminho para a transformação que só a graça pode realizar. E talvez o mais belo seja perceber que esse trono não é cercado por barreiras, mas aberto a todos. O acesso não é conquistado por esforço humano, mas pelo sangue de Cristo. Assim, cada oração sincera é recebida, cada lágrima encontra compaixão. O convite continua ecoando. Venha ao trono da graça e descubra a misericórdia que sustenta a vida. Hebreus 4 nos lembra de algo decisivo. O convite de Deus é sempre para o hoje. Não é para amanhã, quando tudo estiver organizado, nem para depois que resolvermos nossos problemas. O perigo de adiar é permitir que o coração endurecido se acostume com a incredulidade. Cada momento de postergação aumenta o risco de perder a promessa do descanso de Deus. Charles Spurgeon advertia que o amanhã é a palavra favorita do diabo. E é verdade. Quantas vezes dizemos que vamos mudar mais tarde, mas esse mais tarde nunca chega? O chamado é urgente porque a palavra viva não nos deixa margem para enrolar. Como espada de dois gumes, ela corta as desculpas e expõe a necessidade de rendição imediata. Esse hoje é a chance de experimentar misericórdia em vez de juízo. É o momento de se aproximar do trono da graça com sinceridade e quebrantamento, sem esperar que a vida esteja perfeita. O descanso de Deus é oferecido agora, no meio da luta, no meio da confusão. Fé não é esperar a situação melhorar para agir, mas confiar no Deus que transforma em qualquer cenário. Adiar é perigoso, mas responder hoje abre portas para a transformação. É como receber um convite para uma festa. Se você não confirma a presença, perde a oportunidade. O convite divino já foi feito, e a graça está disponível. O tempo da rendição não é futurista, é presente, real e urgente. A história de Israel no deserto é um alerta vivo em Hebreus 4. Eles ouviram a promessa, viram milagres diante dos olhos, mas muitos não entraram no descanso de Deus por incredulidade. O maior risco não é rejeitar abertamente, mas acostumar-se a ouvir a palavra viva sem obedecer. É como estar na beira da bênção e nunca atravessar a porta. Charles Spurgeon dizia que ouvir sem obedecer é como alimentar-se de vento. Parece que enche, mas não sustenta. Esse é o perigo de quem mantém o coração endurecido, preferindo aparências a quebrantamento. A espada de dois gumes expõe essa falsa segurança, mostrando que não basta saber das verdades, é preciso viver por elas. Ficar para trás não significa apenas perder privilégios terrenos, mas recusar o descanso eterno de Deus. É permitir que a incredulidade sufoque a fé e que as distrações roubem o foco da promessa. O juízo não vem de repente. Ele começa no hábito de adiar decisões e se acostumar com a superficialidade. Mas a graça ainda nos chama. Quem reconhece o perigo pode correr para o trono da graça e encontrar misericórdia em tempo oportuno. O convite continua ecoando. Rendição hoje gera transformação amanhã. O perigo de ficar para trás é real, mas a oportunidade de avançar pela fé está diante de cada um de nós.
Hebreus 4 nos conduz a um ponto inevitável, a escolha. Fugir ou se render, endurecer ou crer, ficar para trás ou entrar no descanso de Deus. A palavra viva como espada de dois gumes não deixa espaço para a neutralidade. Ela fere para curar, expõe para transformar e coloca cada um diante do juízo e da graça ao mesmo tempo. Charles Spurgeon lembrava que o Evangelho é um divisor de águas. Para uns, loucura, para outros, poder de Deus. Essa é a essência da decisão final. O coração endurecido prefere se esconder atrás de desculpas, mas o quebrantado encontra compaixão no sumo sacerdote compassivo. O convite é claro: aproximar-se do trono da graça com sinceridade. Essa decisão não é apenas teórica, mas prática. Mostra-se em como lidamos com as tentações, em como buscamos a misericórdia diariamente, em como deixamos a fé vencer a incredulidade. Rendição aqui significa abrir mão do controle e confiar na promessa, mesmo sem ver todas as respostas. É caminhar em transformação, passo a passo. No fim, a escolha é entre permanecer na superfície ou mergulhar na vida abundante que Deus oferece. O clímax de Hebreus 4 é esse chamado urgente: não adiar, não se enganar, mas responder com fé viva. O descanso de Deus está diante de nós e a graça continua aberta. A decisão está em nossas mãos e o tempo é agora. Depois de percorrer Hebreus 4, fica impossível permanecer indiferente. Essa palavra viva nos mostra que não há máscaras diante de Deus. Tudo é revelado pela espada de dois gumes que corta fundo, mas também cura. A promessa do descanso está diante de nós, mas ela exige fé, sinceridade e rendição. O coração endurecido pode até resistir, mas a compaixão do sumo sacerdote continua aberta como convite ao trono da graça. Agora, a pergunta é: você vai apenas ouvir ou vai responder? Vai adiar até amanhã ou vai dizer hoje ao chamado de Deus? O quebrantamento pode parecer doloroso, mas é justamente o caminho para a transformação. O juízo é real, mas a misericórdia é maior. E cabe a cada um escolher se ficará para trás ou se avançará pela fé. Não se trata de religiosidade, mas de vida. Uma vida marcada pela graça, pela compaixão e pelo descanso que ninguém pode roubar. Charles Spurgeon dizia que a Bíblia fala conosco como se fosse escrita ontem, e Hebreus 4 é a prova disso. O convite continua ecoando: aproximar-se do trono da graça com sinceridade para receber socorro em tempo oportuno. Então, o que você vai fazer com esse chamado? Que atitudes práticas pode começar a mudar ainda hoje? O convite é simples e poderoso. Coloque sua fé em ação, abra mão da incredulidade e escolha a rendição. E se você deseja continuar recebendo conteúdos que alimentam sua caminhada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Essa jornada não termina aqui, está apenas começando.